Sim, não enxergo mais nada. Tem que dar um tempinho agora pro Zé. Cadê o... Fala, pessoal. É uma sessão. Boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Havendo um número regimental, convido a senhora Patrícia Luiz da Silva Souto Vilela, suplente do vereador Aparecido Dias Balduino, a fazer o juramento. Ô, Juca, vai estar ligado, hein? Tá. Boa noite a todos. Boa noite. Prometo exercer com dedicação e lealdade meu mandato, respeitando a Constituição e leis e promovendo o bem-estar do município e de sua população. Declaro empossada a vereadora e convido a tomar o assento na mesa. Solicito ao primeiro secretário a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 15ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itaberá, realizada em recinto próprio, 20 de setembro do mês de maio de 2013. Sob a presença regimental, Jair Briano Sobrinho, havendo número regimental, constatou-se a presença dos vereadores Everaldo Aparecido de Carvalho, Odair Mota de Oliveira, Pedro Rodrigo Lobo, José Pedro Santos, José Vanderlei Barreira, Aparecido de Balduino, Antônio Camargo de Oliveira, Pedro Geraldo Novaes Macedo. O senhor presidente declarou aberta a sessão, provenindo as palavras sobre a proteção de Deus, e deu início aos trabalhos, solicitando ao primeiro secretário a leitura da ata de sessão anterior. E após lida, discutida, aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes, com matéria por expediente, foram apresentadas as indicações, número 107 a 114. Foi apresentado requerimento a ver Aparecido Dias Balduino, requerendo ao ouvidor doutor plenário concedida a licença a partir do dia 1º de junho, inclusive, não remunerado pela plenário, seja concedida a licença a partir do dia 1º. A Câmara Municipal, por não optar requerer pela remuneração de seu mandato para seja investido a função de secretário municipal, devendo a licença perdurar pelo período que permaneça investido no cargo executivo municipal, sua respectiva resolução. Esse requerimento foi colocado em discussão e, quando colocado em votação, foi aprovado pela maioria dos vereadores, tendo recebido o voto contrário do vereador Antônio de Camargo de Oliveira. Na seguida, foi lido e parecer das comissões. Recomendada a aprovação do projeto número de lei número 004, da autoria legislativa, da nova redação com vista à correção de erro da matéria, a dispositivo da lei número 2.586, de 2 de maio de 2013, e outras providências. Não havendo mais matéria para o expediente, o senhor presidente deixou a palavra livre e ficou livre. Passou para a ordem do dia. Foi colocado em discussão o projeto de lei número 04, legislativo, que coloca em votação e foi aprovado pela unanimidade dos vereadores. Não havendo mais matérias para deliberar, a palavra novamente livre após o uso de alguns vereadores, e encerrou a sessão, do que para constar José Pedro Santos, primeiro secretário, lá veio o presente ata. Após lida e aprovada, será devidamente assinada. Coloco em discussão a ata. Em votação. Favorável, permaneça como estão, e o contrário se levante. Está aprovada a referida ata. Como matéria para o expediente, solicito ao primeiro secretário a leitura das indicações 115 e 116. Indicação número 115. De acordo com o que preconiza o regime interno dessa Casa de Lei e ouvidoria do professor plenário, indica o Executivo, indica o Prefeito Municipal
e seja a área atual denominada no estado prefeito José da Glória Barreira, afetada pelo uso exclusivamente relacionado a atividades anteriores mencionadas, adotada toda a infraestrutura necessária ao seu uso de forma permanente, com vista à preservação da comunidade, segurança da potência dos usuários. Justificativa. O município de Itabirá, assim como grande maioria dos municípios no interior do estado de São Paulo, consolidou a tradição de comemorar o aniversário de emancipação política, com a realização da festa de peão, de boiadeiro, a qual reforça e sustenta o orgulho da cultura sertaneja. A nossa festa, no ano a ano, tem aumentado em tamanho, consequentemente em número de ingressos públicos, compostos não só pela população local, como também por inúmeros visitantes. A festa do peão de Itabirá, além de garantir lazer, fomentar valorização dos nossos costumes e da nossa cultura, é fonte de incremento da receita do comércio local, principalmente no ramo vestuário, alimentação hoteleira, em termos que torna importante, tanto quanto as outras datas festivas, para o setor econômico. A festa do peão, pelo grande vulto que assume no ano a ano, exige profissionalismo de sua condução, a qual somente poderá ocorrer com destinação local permanente, para sua realização com infraestrutura permanente, e outros investimentos de cultura sertaneja, como provas de laço, festas juninas, tropeiras, queimas do alho, além de servir o Apolo para cavalgadas em recintos e feiras de exposições, eventos comunitários, empresariais e diversões. Pedro Geraldo Novaes de Macedo, vereador. Indica o Executivo para que o mesmo providencie junto ao setor competente a recuperação da passagem sobre o Ribeirão dos Netos, conhecido como Ribeirão do Prego, que é acesso ao bairro do Dango. Colocação de pedras na estrada dos Netos, também a estrada do bairro do Comum de Cima. Justificativa. A preferida passagem está intransitável. As estradas foram recentemente recuperadas, mas não foram pergulhadas. Jair Briano Sobrinho, vereador. As indicações serão enviadas à devida providência. Não havendo matéria para o expediente, deixa a palavra livre para o vereador que dela queira fazer o uso. Nenhum vereador quer fazer o uso. Não havendo matéria para a ordem do dia, deixa novamente a palavra livre para o vereador que dela queira fazer o uso. Hoje é um dia muito especial, onde nossos sonhos tornam-se realidade. E de agora em diante, marchamos numa nova missão, a missão de cada um de vocês itaberaenses. Depositaram nas urnas no dia 7 de outubro de 2012 a de ser a sua voz e a sua defensora nos interesses da coletividade. Queria eu agora, nesse momento tão especial de minha vida, pedir permissão a cada um de vocês para poder fazer meus votos de agradecimentos. Começar agradecendo, primeiramente, a Deus e a toda a minha família pelo apoio total que me deram na conquista deste sonho. Vocês foram os pilares dessa caminhada, foram minha fortaleza, meu porto seguro. Quero agradecer também a todos os amigos que uniram-se a mim nessa caminhada, sempre com palavras de apoio e carinho, que foram minha voz e minha presença nos momentos onde eu não poderia estar, levando o meu nome aos 4 cantos desta cidade. Isto não tenham dúvida, cada um de vocês representou a importância de vocês, que vocês representaram nesse novo projeto. Quero agradecer, enfim, de modo especial, a todos que votaram em mim e também aos que não votaram, mas que torceram e desejaram o meu sucesso. Porque essa vitória não é minha, não é sua, é nossa.
pois sem vocês eu seria um avião sem asa, um pássaro sem ninho, um céu sem estrelas, um mar sem ondas. Pois foram vocês que acreditaram e confiaram em mim. Agradecer de coração o senhor prefeito José Benedito Garcia, seu Zé Caetano, a primeira-dama Lourdes, o vice Gustavo, pela confiança e oportunidade que me deram. Pois sempre zelei com honestidade, humildade, dedicação e profissionalismo. Vocês, com certeza, fazem parte dessa vitória. E pela primeira vez na história do assentamento do município de Itaberá, uma mulher chega onde muitos quiseram chegar. Talvez por um acaso do destino, não foi possível. Mas como sempre, ao decorrer de minha campanha, eu dizia que se fosse da vontade de Deus e que se eu pudesse desempenhar um bom trabalho no município, que Ele colocasse as mãos sobre mim. E como cada coisa tem seu tempo, seu dia e sua hora, esse dia chegou. Espero desempenhar juntamente com o excelentíssimo presidente e nobres vereadores um trabalho em conjunto, pois na campanha éramos adversários partidários e hoje temos que nos unir em prol do município, pois sabemos que uma andorinha só não faz verão. Ao povo itaberaense, não tenham medo de cobrar, de buscar informações, de criticar quando tiverem de criticar e de nos ajudar a resolver os problemas de nosso município. Mas não basta apenas reclamar. Tem que também participar e contribuir na solução dos mesmos, pois através de suas manifestações é que saberemos o que se passa na comunidade de cada um de vocês. Farei um mandato a favor do povo, sempre com minhas convicções, pensamentos e seriedade, compromisso, com maturidade política, para entender cada problema e buscar a solução. Não fecharei os olhos para o bem da coletividade. Que Deus abençoe a todos. A palavra continua livre. Senhor presidente, nobres vereadores, senhor prefeito, companheiros, companheiras aqui presentes, eu quero primeiramente saudar e dar as boas-vindas à nobre vereadora Patrícia, que a partir de hoje começa a integrar o nosso grupo de vereadores nessa casa, desejando a ela bastante sorte. Seja bem-vinda, vereadora. Gostaria aqui de salientar mais um fato sobre a questão da saúde, em que a gente percebe que nesta tribuna poucos fazem defesa da sociedade. E quando a gente sai em defesa do público, por bons atendimentos, por melhorias, por respeito, às vezes, algumas pessoas não entendem a mensagem e acabam distorcendo o fato. Ocorre que pessoas que não percebem a profundidade de certos casos que acontecem com a nossa sociedade, e aí passa a chamar um grupo de funcionários para que tente denegrir a imagem deste vereador. Na verdade, quando foi questionado que o menino de 1 ano e 10 meses com pneumonia foi retirado da Santa Casa, sem atendimento médico,
e foi atendido pelo seu pai, cerca de 10 dias para ver o filho curado. A pessoa que fez esse comentário, ele não percebeu que o erro foi de uma pessoa, de um funcionário, e não da Santa Casa e nem de todos os funcionários da Santa Casa. O que tem que se corrigir é certas atitudes que prejudicam a nossa sociedade. E eu atribuo esse erro não à enfermeira, totalmente. Eu vejo que a direção da Santa Casa, da ABI, falta com a obrigação de treinar os seus funcionários, passando a eles informação das mudanças que a lei troca a cada momento. O direito ao acompanhante, primeiramente, surgiu às crianças. Posteriormente, foi estendido aos idosos e, por último, a todos aqueles que estejam internados, o direito de ter um acompanhante, seja familiar ou indicado uma pessoa de responsabilidade e confiança da família. Então, a enfermeira que agiu da forma que ela agiu, proibindo que alguém fosse acompanhar a criança, ela mostrou que ela não tinha conhecimento. E essa falha foi da direção da BI, que, sabendo desses direitos da criança, do idoso e de qualquer paciente, ter feito reuniões com o quadro clínico e assistentes e explicado o motivo que não levaria ela a ter cometido tal erro. Então, fica esclarecido aqui que a denúncia que a gente fez foi com relação à preservação, ao direito à vida, porque essa criança poderia ter morrido sem atendimento médico. Esse seria o mal maior. E não o ataque diretamente a funcionários. Porque este vereador tem incessantemente defendendo os funcionários públicos e defendendo todo o setor da saúde. Se não fosse isso, eu não estaria aqui para dizer que já no meu trabalho consegui 100 mil reais para reforma e melhoramento do posto de saúde. Eu estou com um projeto para conseguir um mamógrafo e um ultrassom para o posto de saúde. E inúmeros outros projetos que durante o correr do tempo ele vai estar fluindo e aparecendo para a sociedade. Não precisa ficar falando. A outra questão, aproveitando de que com a presença do prefeito Zé Gaetano, eu lamento, prefeito, o que está acontecendo com o projeto da habitação rural. O material de construção está sendo entregue em 32 casas e a maioria desse material foi descarregado em cima de guanchuma e de braquiária, porque a máquina não foi limpar o lugar desses terrenos. Quando o pessoal procura, vem me indicar na garagem, que a máquina vai limpar, é 2 horas de serviço, eles dizem que a máquina está quebrada, mas fica o dia todo aí trabalhando para particulares. Que eu não estou dizendo que não pode fazer esse serviço, deve atender a todos aqueles que precisam do trabalho de máquinas da prefeitura. Isso se chama desenvolvimento. Mas o trabalho da limpeza do local, da habitação rural, senhor prefeito, ele deveria ser priorizado, porque não é um trabalho gratuito. A quantidade de ICMS que é recolhido para os cofres da prefeitura, com o recurso que vem para a habitação rural, paga 10 vezes o serviço prestado pela prefeitura. E esse trabalho para os agricultores familiares, de 2 horas de trabalho, nada mais era do que o reconhecimento dessa administração com o tamanho do benefício que traz o Minha Casa Minha Vida Rural.
até mesmo para reconhecer que o Programa Nacional da Habitação Rural nasceu neste município. Ele é filho de Itaberá, esse programa. O povo de Itaberá, a administração de Itaberá tem que ter orgulho disso. Poucos são os municípios que conseguem apresentar projeto no governo federal e transformá-lo num programa nacional, como foi o Programa Nacional de Habitação Rural, que é embrião e é filho de Itaberá. Espero, senhor prefeito, que o senhor, que tem a gerência sobre o administrador da garagem, que priorize e que diminua o prejuízo que está sendo dado a esses beneficiários que vão construir suas casas. Ou, então, tome uma decisão de não dizer que vai fazer esse serviço. Diga que não vai fazer. A gente procura outros meios. Porque se a prefeitura não compartilha, mas o projeto não vai parar, só porque a máquina não vai raspar o lugar dessas casas. Eu lamento ter que reclamar um projeto de tamanha envergadura, que é a menina dos olhos do Ministério das Cidades, da Caixa Econômica Federal e do governo da Dilma. É um projeto muito elogiado e nunca esqueceram do nome de Itaberá nesse projeto. Dessa forma, eu quero dizer que algumas coisas não estão em sintonia dentro dessa administração. Porque, para mim, o senhor prefeito já falou, não, nós vamos fazer esse trabalho. E quando chega na garagem, a coisa não caminha. A máquina vai para outros cantos e não vai fazer o serviço na zona rural. Vou dar só um exemplo. A máquina trabalhou fazendo um campo de prova de laço futuro, se é que vai sair, 2 dias, e não foi raspar um lugar de uma casa. 2 famílias vieram pedir o lugar aqui para raspar aqui nos Aquinos, são 2 famílias que tem ali, 3 aliás, colado com a cidade. A máquina estava quebrada, mas para tirar o barranco da subida que vai para a rodoviária, a máquina funcionou. Então tem umas coisas que tem que ser melhor esclarecido. Se não quer fazer, diz que não vai fazer, porque a gente procura outros meios. Mas se vai fazer, então, senhor prefeito, como o senhor é que ordena os trabalhos, pede para que essa máquina vá fazer essa limpeza. E vá ver também onde é que está sendo despejado pedra e areia no meio do mato. Que isso aí vem denegrir a imagem do senhor. Porque o senhor deu a palavra que ia fazer e acabou as coisas não acontecendo. E isso politicamente é muito ruim. E é ruim que eu não me sinto bem estar cobrando aqui. E não estou cobrando porque o senhor está presente. Porque está aqui na minha pauta isso aqui. Porque o pessoal está sendo humilhado por causa de 2 horas de serviço de máquina. Esperamos que seja ressarcido e seja colocado as máquinas a serviço. Eu até mandei pedir para o doutor Gilberto fazer aqui um levantamento da questão da arrecadação do ICMS. Então, para cada R$100 investido na habitação rural, R$18 vem para os cofres públicos. Isso quer dizer que para cada 100 mil, nós vamos ter aí R$1.800. Eu estou sem a calculadora aqui, mas eu vou dizer uma coisa. 30 casas, 60 horas a R$50, ele dá um valor de R$3.000, se não me falha a memória. O custo e benefício em que você tira uma família da periferia da cidade, tira uma família de um salário, de gastar quase o valor de um salário em aluguel de casa, diminui o consumo
com gasto na saúde, com gasto na educação e com gasto na segurança, a participação da prefeitura é imprescindível para que a gente traga todo esse tipo de segurança e de benefício para a nossa sociedade. Então, não são dados assim bem colocados, mas eu posso até passar numa segunda mão esses valores reais que rende a prefeitura. Então, o serviço não sai de graça para a prefeitura, ele sai pago por uma coisa que vai render além de empregos diretos, indiretos e o consumo e o aquecimento do mercado aqui em Itaberá. Muito obrigado, senhor. A palavra ainda continua livre. Senhor presidente, nobres colegas, as boas-vindas aí a doravante a nossa colega Patrícia, que vem até estabelecer uma sincronia aqui nessa casa, que já de vários e vários mandatos nós tínhamos a presença importante e imprescindível aqui, que faz com que nossa casa fique com uma postura pelo trato feminino, que deve ser sempre respeitoso. E isso nos traz aqui, então, uma série de fatores importantes e primordiais, e ela vem somar, e com suas ideias, com seus ideais, seus propósitos, vem abrilhantar, enriquecer e fazer com que até nós olhemos também, tenhamos uma visão da sua presença feminina aqui como um enriquecimento importante, já que a população feminina, ela quase que empata, né, com a população masculina, e a representação feminina então nessa casa seria primordial. E agora se faz essa justiça então. Então, as boas-vindas minhas para você. Aquilo que tiver no meu alcance pessoal, você pode contar com esse vereador. E cidadãos presentes, o senhor prefeito está presente, ex-vereadores, ex-presidente da Câmara, Sérgio. A minha fala é a seguinte: eu acho que realmente nós estamos muito distantes, enquanto poderes, muito distantes de termos uma visão rápida, que o povo tem pressa, o povo tem suas carências imediatas, e a habitação não deixa de ser uma das principais prioridades, não só Itaberá, mas toda a região. Itapeva está desenfreado lá, o início de mais 2.500 casas, 500 casas sendo entregues, mais 250 terminando até o aniversário da cidade, e mais 2.500 para começar em projetos governamentais, sendo estadual ou federal. Tem projetos de foro particular, uns 3 ou 4 projetos. Aqui em Itaberá a gente está vendo lentamente alguma coisa em relação aí ao Santinês 3, com projetos da Minha Casa e Minha Vida. Um grupo que está também já adiantado na expansão lá do próximo ao Santinês 1, uma área ali negociada pouco recentemente pelo senhor Mariano. Tem o início da prefeitura ali com as casas iniciadas e mais um projeto para mais 100 casas, onde esgota-se a área da municipalidade, que nós, essa Câmara do mandato anterior, fomos incisivos ao prefeito anterior para que ele comprasse aquela área de 5 alqueires e meio, onde propiciou-se lá, além de todas essas casas, mais um projeto novo aí que já está, o prefeito vai assinar, propiciou a tão sonhada Pró-Infância, que vai atender 120 crianças,
propiciou a um local de lazer, a um estádio que está próximo de ser entregue. Mas a habitação, vereador Serrinha, desse seu projeto, que ficou aí modelo para a União e teve Itaberá como projeto embrião, e que sei do seu trabalho já para trazer para áreas de bairros rurais concentrados e até para a cidade, é preciso que os poderes se reúnam mais, participem de reuniões de trabalho, os secretários, para que a gente possa instituir um plano, projeto, um plano piloto para Itaberá, o quanto antes. O senhor prefeito precisa desse plano. E já para poder ir segurando dinheiro, para poder comprar uma grande área, para que quando ele terminar esse mandato, quiçá, Deus que assim nos contemple, de já termos uma nova área de 6 alqueires, 8 alqueires, seja lá quanto for, com projetos iniciando, porque casa não pode parar. Um prefeito entra, conclui casas começadas por prefeito anterior, termina e deixa casas iniciadas por outro prefeito. Tem que ser assim. E tenho certeza que é anseio do nosso prefeito. Então fica aqui o meu apelo para que a gente se reúna, acerte o plano piloto, que às vezes não é só de 4 anos, é de 10 anos, de 12 anos, e que cada um que entre siga a linha, não pare. Não pare, nós temos muito a conseguir, principalmente na área de habitação. Para fechar minha conversa, eu quero dizer a todos que a missão do vereador, até por ordem aqui na casa, que aparece, transcende, são as palavras do expediente, a palavra livre, e as matérias são projetos do Legislativo, projetos de resolução, projetos ao Executivo, desde que não criem renúncia de receita ou que crie despesa, indicações e requerimentos. Os requerimentos têm que ser apreciados pelos pares. As indicações são de crivo pessoal do vereador, uma vontade própria, que às vezes é comungada com todos ou com alguns, e que às vezes alguns, em referidas indicações, colocam o nome como apoio. Em especial a indicação do vereador Pedro, um atuante vereador, que traz muito recurso aqui para Itaberá, através de seus deputados, isso é lógico. Ele faz parte até do mesmo partido político que eu, e eu tentei sensibilizá-lo que essa indicação, que até por saudosismo um pouquinho do meu pai, prefeito José da Glória Barreira, que foi dado o nome a ele daquele recinto de poliesportivo lá, do campo de futebol, que ele está pedindo uma sugestão ao senhor prefeito, porque o senhor prefeito tome providências ou estude providências para que lá seja tratado como um recinto de eventos para a festa de peão, principalmente. A gente sabe das dificuldades, a gente sabe que por força de decreto, que o prefeito passa os decretos, concedendo naqueles dias a realização da festa, e que algumas coisas ocorrem nesse local. Tem que se cortar alambrado, tirar poste, tem que alterar alguma coisa até para segurança de bombeiro, aprovação de corpo bombeiro e tal. E que não é feito, não é reposto aquilo que é estragado. E isso está em aberto, é uma lacuna aberta que vem desde outros mandatos já. E que não pode estar acontecendo o que está acontecendo. Talvez até o vereador tenha feito nesse sentido, de pelo menos se institucionalize lá, que lá não é mais campo de futebol, então tem que derrubar o resto lá para ser só recinto de festa. Mas eu acho que fui feliz até há uns 30 dias atrás, ou menos até, que disse que ali tem que ser repercutido aquele espaço. Porque o Jardim Espanha e o Jardim São Pedro são jardins residenciais, não pode ter comércio, médicos moram lá e não pode ter em suas casas uma clínica, por força de ser um loteamento residencial. Então teria que ser refeito uma série de coisas para ver o que vai se fazer. E eu acho que eu fui feliz naquele pronunciamento meu, e vou tornar hoje aqui dizer que não sei se
seu vereador Pedro atropelou muito rapidamente, porque nós estamos com problema com essa festa de peão. Eu acho que cabe eu pedir ao senhor presidente que convidasse amistosamente, respeitosamente, porque trata-se de pessoas da nossa escola social, pessoas de boa índole, pessoas que estão ali abnegadas até a alguma coisa para Itaberá, sem ganhar nada por isso, que são os pioneiros, mas para a gente conversar, sentar, ver, falar em prestação de contas, falar em balancete, que é uma coisa que pergunta para a gente não sabe contar. A gente também fica na expectativa, será que deu prejuízo? Como é que foi, como é que não foi? Quanto foi a participação da prefeitura? Quanto que está no orçamento? Então são coisas importantes que a gente podia juntar, o executivo, os secretários, o senhor prefeito, os pioneiros, os vereadores, e já começar a pensar assim no ano que vem, mas pensar de uma forma correta. Não atropelar e já passar lá, aquilo lá. Tem que ver, repercutir com a comunidade lá, que a gente sabe que tem problema com estacionamento, tem pessoas lá que às vezes se indispõem. O outro local é difícil ter. A festa é uma realidade de Itaberá, desde já é 17ª. Se não fosse realidade, não tinha parado na 8ª, na 5ª. Mas que eu acho que nós temos que tomar alguns cuidados aqui, em não acobertar as coisas, mas também procurar colaborar, procurar fazer a nossa parte. E se tem alguma coisa hoje lá que foi estragado, ver o que tem que se fazer. Vamos pensar corretamente, mas em reuniões, nada de tomar atitudes isoladas, atitudes que não sejam ouvidos as partes interessadas. Quanto à realização da festa, eu sou fã da festa, compro camarote com a minha família, minha família gosta, vou na festa. Mas eu acho que tem coisas que a gente tem que profissionalizar, fazer corretamente, para não ficar à mercê depois de má interpretação, de dizer que a Câmara que está segurando, de dizer que o Executivo que falhou em alguma coisa, de dizer que alvará não sei o quê, papá. É muito complicado. A gente sabe o trabalho que deu, a gente sabe que machucou muitas pessoas. Isso daí não morreu ainda, já não está esquecido isso daí. Tem coisa que está correndo. Essa casa recebeu um ofício para que a gente interpelasse certas coisas, e não é por pressão, estamos tomando algumas atitudes, e as atitudes não são políticas de querer atrapalhar o senhor prefeito, de querer atrapalhar essa associação dos pioneiros, mas é que tem uma lei superior que nós temos que seguir, e nós não estamos batendo, não estamos assim, eufóricos, tem erro lá, vamos pegar. Não, pelo contrário. Só que, conforme for a nossa atitude, dá-se a impressão de conivência, dá-se a impressão de estarmos todos em sintonia para que as coisas não funcionem corretamente. E nós temos que atender às situações. Tem tantos problemas que a municipalidade está enfrentando, tem tantas coisas que ela tem que resolver, e que isso não seja uma a mais para tirar o ímpeto aí do prefeito que quer resolver as coisas, que quer acertar a saúde, está se redobrando aí para ver o que vai fazer com as creches, nem que seja provisoriamente. A gente está sabendo a luta dele. Só que quanto menos problema chegar até o jurídico dele ou até ele, mais tranquilidade ele vai ter para administrar. E nós não estamos aqui para pegar ninguém. Eu, pelo menos, não estou. Só que algumas evidências são muito claras e a população tem cobrado mais assiduamente da gente, pelo menos de mim. E eu tomo todo esse cuidado porque eu sou uma pessoa aqui experiente, passei por vários mandatos, sei da diferença, já que era o mandato anterior desse, a diferença é muito grande e positiva. Só que certas coisas não vamos nos fechar e confiar, não, eu estou certo, vamos deixar correr para ver onde que vai dar. Eu acho que nós temos que nos preparar e juntos, se errar, vamos errar tudo junto. Volto a tornar a falar isso daí, senhor presidente. E acho que eu não sei se eu falo
pela maioria dos meus colegas. Deixo meus colegas sempre à vontade aqui. Passou a eleição, terminou lá 7 de outubro. Tenho maior apreço pelos funcionários ali da municipalidade, pelos secretários. Não vou criticar e não critico funcionário, nem secretário e nem o senhor prefeito. O que eu quero é que haja uma postura que nós possamos ser úteis dentro da nossa função, que é de fiscalizar, que é de preparar projetos, tá? Mas fazer isso de uma maneira que não fique... Olha, tem um punhado de leis aí, que eu acho que nessa semana que está desobstruindo, né, senhor presidente? Desobstruiu hoje. Tem umas 5, 6 leis. Algumas interessadas, algumas pessoas interessadas nesses projetos, ou alguém que tinha interesse, que fosse aprovado rapidamente, já estava criticando a Câmara. Quando eu falava para o senhor presidente, o que está parado esses projetos? E que eu sou das comissões, quero assinar, quero votar o parecer e não consigo. Não, está faltando documentos. A prefeitura tem que mandar documentos para nós. Enquanto ela não mandar, vai ficar aqui. Mas vocês estão cobrando a municipalidade para vir esses documentos, porque eu não gosto que fique na parada aqui. Não, estamos cobrando. E as pessoas ficam cobrando da Câmara uma atitude que não é a Câmara. Agora que os documentos que chegaram, estão chegando, já estamos liberando a pauta para ser votada semana que vem. Acho que as comissões agora vão se reunir, depois da sessão, ou até quarta-feira que vem, para deixar os projetos em ordem para serem apreciados. Se vão ser aprovados ou não é outra história. Correto, senhor presidente? Então, senhoras e senhores, eu falo com tranquilidade, com muita convicção naquilo que eu estou falando, e acho que nós temos que mudar. É um início de mandato. Todos aqui têm o melhor sonho. A gente viu as palavras eufóricas aqui da nossa nova colega Patrícia, que seja realidade, que ela seja mesmo uma guerreira aqui, lute mesmo, que nós temos a obrigação de lutar e temos que fazer isso também, mas que nós façamos isso de uma maneira mais sincronizada. E a municipalidade próxima, discutindo conosco, porque eu falei, nós temos muitas coisas que nós temos que projetar agora para ser realidade só daqui a 8 anos, 6 anos, e não podemos mais perder tempo. Senhor presidente, obrigado pelas palavras. A palavra continua livre. Ninguém vai fazer outra palavra. Gostaria aqui de parabenizar a vereadora pela seu trabalho, novo trabalho agora. Que Deus ilumine seu trabalho, porque nós, vereadores, temos que trabalhar para a população. Espero que seja uma batalha que você venceu hoje e toma posse. Mas espere que dá procedimento, que ilumine, especialmente você, todos nós aqui, já estamos nesse mandato com 6 meses, mas que venha sempre a somar aqui com a gente. Da presidência, deixo qualquer dúvida, eu tenho os funcionários, porque a gente é meio complicado as leis, então tem o Dr. Gilberto, Consta, Roberto, vou falar Martelo porque é Martelo, Jamil como motorista, e é Martelinha, a Consta, né? O Paulo, tem a Aliana, tem as meninas que trabalham aqui, tem a nutricionista, então você pode ter aí se você tiver alguma dúvida, procurar. E mesmo os vereadores aqui, tenho certeza que todos eles vão fazer o máximo possível para a Câmara ser sempre unida. Gostaria de avisar ao vereador Vanderlei sobre o requerimento que foi pedido. Ele se encontra pronto, terminou quarta-feira, mas daí era feriado e ponto facultativo, não deu tempo de avisar para assinar, quarta-feira à tarde. Ele já está pronto ali na mesa do Roberto. Tem aquele vereador que pediu, tem vários projetos, também estão prontos aos pareceres, dependendo que é sim ou não, isso aí não cabe a mim, cabe ao vereador. Também gostaria de comunicar que foi cancelada uma reunião que eu netei agora,
dos motoristas que pediram, tem um ofício, e o rapaz que protocolou, que é o Paulinho, acabou de avisar que não vai ter mais. Ao término da sessão, o prefeito, aí vai terminar a sessão, o prefeito gostaria de dar a palavra, ele pediu, então convido a todos que permaneçam, aqui os vereadores que terem interessado. Nada mais havendo, agradeço a Deus e declaro encerrada a presente sessão. Senhor prefeito.